Sejam bem-vindos ao Ser Espírita, tudo bem com vocês? Hoje vamos ler mais um capítulo do livro Mestre de Amor, com o que tens. Muito interessante essa lição. E hoje vai ter convidado aí, né? Muito legal, né? Big Talk, a Giovana e a Ana Flávia. Vamos fazer um bate-papo aí bem tranquilo, tá bem? E a gente já estava na reta final já chegaram aí. Estamos na reta final já do livro, né? E o livro tem 60 capítulos, já estamos nos 55 já. Carol, seja bem-vinda. Olá, Cauê, tudo bom com você, meu amigo? Boa noite. Vamos mandar os aviãozinhos aqui rapidinho para chamar as convidadas para se apresentarem aqui. E para falar um pouco delas, né? Para quem não conhece. Apesar que um monte de gente que conhece já. Vamos lá, vamos chamar elas. Vou chamar agora. Olá, querida, boa noite, tudo bom? Oi, Prazer. tudo bom? Prazer. Eu chamei. Cadê? Oi, escuta o negocinho aqui. Eu mandei para 2 perfis, eu não sei se só entrou você, não foi? Cadê? Só um momento. Isso, Eu chamei 2 perfis, só entrou você. Giovana tá em qual? tá no Big. Mas eu não tô conseguindo ver ela. Você vê ela? Alguém vê ela, gente? Eu não tô vendo. Não tô conseguindo ver ela, não. Não tô conseguindo chamar o perfil do Big Talk. Se ela quiser, se ela puder entrar no perfil pessoal, eu posso chamar. Não sei se... Vou dar uma olhadinha aqui. Aí eu tenho um perfil dela aqui. Agora eu não sei se ela pode entrar pelo privado dela. Aí eu chamo. Ver se eu consigo. Ela mandou solicitação. Eita, agora sim, ó. Oiê, Ah, minha filha, quase que não ia, ó. Tudo bom? Boa noite. boa noite. Prazer em conhecer vocês. Vocês arrasam aí nos TikToks aí, nos vídeos. Eu sou um pouquinho ainda idosa para essas coisas, mas tudo bem, eu tô aprendendo. Aparentemente meu rosto parece ser de nova, mas já estou quase perto dos 30. Então, estou um pouquinho aí aprendendo. E aí, como vocês estão? Como é que foi o dia de vocês aí? Foi bom. Foi bom isso. Mas foi bom. Foi ótimo. Foi bom. Obrigada por aceitar o convite, tá? Eu vou chamar mais vezes. Geralmente, quando eu chamo uma pessoa aqui, eu chamo outras vezes mais. Vai ter próximos Isso aí. estudos aí, eu vou chamar de novo. A E aí, gente, vocês podem falar. a gente que agradece por ter chamado a gente. E aí, vocês são da onde? Se apresentem aí pro pessoal. Tem gente nova aí chegando, sejam bem-vindos. Pode se apresentar aí, ou a Ana Flávia ou a Giovana, aí vocês escolhem. Oi, Ana Flávia. Vocês estão me escutando? Tá ok, o som tá bom. Ok. A gente é daqui de Pospé. Frequentamos a Mocidade também bem. E começamos esse projeto do Big Talk há cerca de um ano. A gente está estudando. E você? Eu me chamo Giovana. Eu tô no espiritismo desde que conheço por gente. Minha família é espírita, eu sou de berço espírita. E a gente participa da Mocidade Espírita de Guaxupé. E é isso. Parabéns aí, jovens aí na Espiritismo. Eu
Sou desde pequenininha também, da barriga de mamãe. A mamãe já entrou, a linda minha entrou aí, seja bem-vinda. Gabi também entrou, Cauê já tá por aí, Bárbara Santos. E eu sou de Recife aqui, eu tô conhecendo vocês agora, né? À distância, né? Parece que é mais perto do que longe. E eu desde pequenininha, desde a barriga de mamãe aí. No espiritismo, evangelização, aquela história toda, né? Aquele caminho. E estou aqui, graças a Deus. Então, hoje a gente vai ler, continuar o estudo, né, da leitura do livro Mestre de Amor. Vocês conhecem o livro? Eu ouvi falar, acho que eu nunca cheguei a ter a leitura dele, então bem mais ou menos mesmo. É de Joana de Ângeles e esse foi o primeiro livro que Divaldo psicografou, um dos primeiros. E ele tem 60 capítulos, já estamos na reta final, já estamos nos 55. E a lição, Elizabeth, boa noite, seja bem-vinda. A lição se chama Com o que tem. O que vocês acharam assim de início para começar a falar da mensagem? Bom, pelo que eu li, ele fala que a gente não precisa de uma preparação maior ou, tipo, ser perfeito para poder ajudar ou praticar caridade, praticamente, né? E fala que tanta gente não precisou, tipo, começou de baixo para poder evoluir tanto, a gente tem que ir caminhando devagarzinho. Isso. E você, querida? Poucos, né? Aos poucos a gente vai evoluindo, né? Não adianta vir tudo de uma vez. Verdade, gradativamente, né? É, aos poucos. Geralmente isso E quem quer fazer a prece? quando eu fico quieta. Aí fica o silêncio aí, ó. Quem quer Eu fazer? faço a primeira, a Giovana faz tudo. A Pronto. última. Uma faz a inicial, outra faz a final. Vocês escolhem aí. A live é do convidado, eu sempre digo, não é minha aqui. Tirar em par. Eu começo. Tá bom, vamos lá. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por esse dia, por essa semana, pela oportunidade que a gente está tendo dessa live, agradecer por tudo que nos é perfeito nessa vida e de auxílio dos nossos amigos espirituais para poder nos ajudar nessa live. Pedir também auxílio dos médicos espirituais para que possam ajudar a gente nessa pandemia, né? Para que passe logo, seja tudo apenas um aprendizado e uma evolução do nosso mundo. Assim seja. Eu geralmente leio, eu posso ler em blocos, porque ela coloca o seguinte nos textos que ela coloca, cada capítulo. Ela faz uma problemática, ela fala o problema, e depois, do meio para o final do texto, ela já fala o que a gente deve fazer para resolver esse problema. Aí vocês podem ler em trechinhos, em parágrafos pequenos, ou podem ler em blocos, né, uma ideia só depois a outra, como é que vocês preferem? O que acha melhor para vocês lerem? Eu acho bom Acho que ler pedaço e falar sobre. Quem quer começar a ler? Se não quiser, eu leio. Não tem problema nenhum, não, gente. Mas todo mundo vai falar aqui, todo mundo vai falar. Eu vou lendo aqui. Primeira parte. Vamos lá. A lição se chama Com o que tens. Pretendes ajudar com segurança os homens atormentados da terra. Agora, quando as clarinadas da verdade chegam aos teus ouvidos espirituais, modulando as bênçãos dos céus. Gostarias, porém, de possuir os recursos da palavra fácil, para na imprensa, escrita ou falada, atingires a grande massa. Então, aqui fala de início, né, que às vezes a gente acha que tem que ter muitos recursos para conseguir fazer algo. Por exemplo, para começar a fazer a live, né, eu tenho que estudar toda a codificação espírita, tenho que estudar todos os livros e complemento todos os livros aí que existem na Terra para poder começar a fazer. Eu tenho que ser um espírito evoluído também para começar a fazer, né? Mas assim, para se chegar lá, é preciso fazer isso. Não é para fazer, primeiro você se preparar,
para poder fazer. Não, a gente, claro que tem que ter o estudo, o esclarecimento e tal. Mas aqui, para você chegar nessa evolução, você precisa fazer isso, você precisa ajudar, para você amadurecer. Não tem como amadurecer a paciência, não tem como amadurecer a nossa indulgência, tantas outras virtudes, sem passar por essas experiências, né? E quando a gente vai fazer a prece, o que a gente pede? Pede minha paciência, ah, meu Deus, me dê isso, me dê aquilo. Aí chega as situações aí no dia a dia, uma pessoa aí chatinha, né? Às vezes até mais chata que a gente, ou a gente é mais chato. E a gente não tem a paciência. Então esse é o teste que chega até nós, a gente faz cara feia e não faz totalmente ao contrário do que pediu, do que recebeu, né? Não recebe, não acolhe. Então a gente é assim. Podem comentar. Bom, é isso, né? Que a gente precisa primeiro passar pela caminhada, pelos obstáculos, para poder evoluir, poder chegar no ápice, como podemos dizer. Desculpa o barulho. Mas a gente não nasce perfeito. Nascemos todos iguais. E a nossa caminhada, nossas escolhas que vão definir o nosso caminho, né? Esperando Giovana falar. Se vocês escutarem algum barulho, aqui em casa é muito agitado, então vocês se perdoem. Tudo bem, aqui tem cachorrinhos e gatos. Tudo tranquilo. Então, como eu falo, a pressa é inimiga da perfeição. Então não adianta a gente sair Isso. atropelando as coisas. Então, tudo aos poucos, com os pequenos detalhes da vida, a gente vai evoluindo. E falar é fácil, né? Aí vem as provas para comprovar, né? Que não é tão fácil do jeito que a gente pensa. Então, é isso. E tem um ponto importante que, apesar desse. A gente está falando aqui que a gente não precisa estudar tudo, mas precisa estudar o suficiente e o que a gente entende, não é? Porque a gente tem um limite de maturidade de entender alguma coisa. Por exemplo, o Espiritismo. Tem coisas que a gente não entende, vai ter que buscar mais recursos para poder saber mais detalhes, né? Então a gente está maduro de um certo ponto. Então cada dia a gente vai crescendo e crescendo, e assim quando mais conhecimento a gente vai buscando também, vai abrindo mais a nossa cabeça. Mas não adianta ter todo o conhecimento do mundo se não praticar o evangelho no dia a dia, né? Porque a gente sempre é observado, principalmente também um exemplo, né? Quem faz live, quem faz palestra, é muita responsabilidade o que a gente fala aqui, porque a gente está sempre sendo observado, tanto os irmãos que não são muito felizes, né, que assim, querendo atrapalhar um pouco, né, a nossa vida, para nos testar, e tem os irmãos, amigos que querem nosso bem, então a gente está sempre observado. Tem muita responsabilidade o que a gente está falando aqui. É bom a gente falar aqui e começar a se orientar, né, começar a fazer. Se alguém gostaria de continuar a leitura aí? Flavinha, boa noite. Eu vou falar bom dia aqui, gente, que eu faço live de manhã. Eu já vou falar bom dia aqui. Quem quer continuar a leitura? Eu parei no terceiro parágrafo. Terceiro pontinho aí. Essa cana tá caindo. Aí se ela for, eu chamo de novo. Assim mesmo, vamos embora. A minha, espero que não caia, viu? Tá chovendo o dia todo hoje aqui. Pra eu conseguir ler. Oi, voltou? Consegue ler? Se não conseguir, eu leio. Consegue ler, Ana Flávia? Bicho, pior que eu não consigo. Não tem problema. Se você consegue ler, Giovana. Eu vou conectar no computador para pegar a imagem, aí eu leio. Pronto, eu continuo aqui. Vamos lá. Sentes a dor de muitos enfermos e, atribulado, dizes mentalmente que os ajudarias se dispusesses da mediunidade curadora. Então aqui fala, eu só vou ajudar alguém quando eu desenvolver toda a minha mediunidade, quando eu estudar tudo. Claro que assim, tem que ter um processo de amadurecimento, a questão da mediunidade, educação, mas a gente só vai educar quando fizer isso. Por exemplo, no desenvolvimento. Eu fazia, né, no centro, e você vai passar por esse processo de ajudar alguém, um irmão desencarnado, para desenvolver. Não tem como não fazer sem praticar. Então, você não precisa ser aquela pessoa que cura todo mundo. Nossa mediunidade, você olha muito as pessoas olham muito dessa ótica, não é? Mas a mediunidade é uma ferramenta para ajudar, é de caridade, não é nada relacionado a dinheiro, troca de dinheiro e vaidade, não é? Que é muito perigoso.
Então, aqui fala que você não precisa ter esse dom, né? Não é o dom. Mediunidade é responsabilidade, porque a gente é muito endividado, precisa trabalhar muito. Por isso que a gente vem com essa faculdade, né? Podem comentar, se quiserem. Bom, eu tenho para mim que a prática é o caminho para a evolução. Então, é isso. Você falou, sem ter uma prática, sem ter um estudo, tipo, antes, você não vai nascer um Chico Xavier da vida, né? A gente tem que estudar, tem que caminhar para poder chegar perto da evolução dele, né? E aí, querida, diga aí outras palavras que você entendeu, Giovana. Exatamente, é o que você disse, não vou poder ajudar fulano porque a minha entidade não é muito aflorada, não é aquelas coisas, mas como você quer que aflore se você também não se esforça e não ajuda também, sabe? Eu penso assim, então é isso, tem E que ter um esse texto esforço. vai falar que não vai precisar também de ter uma mediunidade aflorada, né? Porque toda mediunidade, né, é o mínimo que seja ali da sua faculdade que você foi programado para vir, porque existe uma programação na espiritualidade. Se você realmente for, vai ser muito aflorado, vai ser só intuição e tal. Depende muito da nossa necessidade, do nosso espírito. Então, de qualquer forma que vier, você vai ter que saber usar bem, né? Porque às vezes não adianta você vir com 1000 faculdades, feito Chico Xavier veio com várias intuições de psicografia e tal, e ele soube usar com humildade. Mas tem gente que, às vezes, por conta de um pouquinho assim mais, aí se acha mais arrogante, mais vaidoso e tal. Nenhuma mediunidade te faz melhor do que a outra mediunidade. Uma não diminui a outra. É verdade. Vamos continuar. Consegue ler aí? A Luísa, boa noite, querido Henrique. Qual que você parou? Eu parei no Procuras Esclarecer. Aqui, ó. Aí vai começar, afirmas? Não, eu parei no Sentizador. Ainda vou ler Procuras Esclarecer. Se você quiser ler, pode ler. Vou ler. Procuras esclarecer aqueles que se detêm a ouvir-te, e te aquietas, muitas vezes vencido, porque não registras mediunicamente as vozes que informam e revelam. E aí, diga-me. Pode falar, Aninha. Ai, tipo, nem dizer, mas praticamente a gente, para desenvolver, a gente precisa de muito estudo, né? Então, chega a ser tipo o caminho. É procurar, é ler, é estudar e ir aos pouquinhos, né? Eu entendi aqui que ele fala assim: procuras esclarecer aqueles que se detêm a ouvir-te, né? E te aquietas, muitas vezes vencido, porque não registras mediunicamente as vozes que informam e revelam. Então aqui fala muito a intuição também. Não é só porque você não tem uma mediunidade tão exacerbada, mas a intuição, se você soubesse se ligar, né? Sintonizar bem com a espiritualidade, procurar agir no bem no dia a dia, eles vão ficar mais próximos de você, né? O seu caminho, claro que isso não quer dizer que vai ter ausência de problema, ausência de dor, não. Você vai ter que passar do jeito que você precisa passar. Mas você tem que se aproximar mais da espiritualidade, porque se você só vier só com essa intuição, você vai ter que saber usar essa intuição. E isso quer dizer que você precisa sintonizar mais com a espiritualidade. Isso não quer dizer só em pensamento, em atitude também. Porque às vezes a gente fala uma coisa, por exemplo, fulana tá tão bonita, fulana, mas às vezes no pensamento está dizendo outras coisas, né? Então a gente tem que procurar acerção aqui, acerção nas nossas atitudes, nossas palavras também. Tudo na mesma sintonia. Posso continuar ou querem falar mais alguma coisa? Pode continuar. E afirmas, desanimado, não vejo, não ouço, não escrevo, nada posso fazer. Não creias, porém, que o ministério divino do amor no mundo
dependa de recursos excepcionais. Os grandes servidores da humanidade se ignoravam, mesmo quando atingiram o ápice das sublimes tarefas, jamais abandonaram os labores humildes de tão grande valia. Homens fenômenos sempre existiram na Terra, sem conseguirem transformar o mundo para melhor. Então aqui fala de pessoas que receberam aquele conhecimento, não é? Tiveram o compromisso de trazerem um conhecimento importante para cá e acabaram usando dessa faculdade, desse conhecimento, dessas atitudes dele, né? Dessa aptidão que ele tinha para maus olhos, né? Prejudicando as pessoas, prejudicando principalmente a coletividade também. Um exemplo disso, a gente pode enxergar os representantes também políticos, a gente pode enxergar grandes representantes também de outros países. Isso são responsabilidades, eles estão ali não é por acaso, né? Eles se programaram na espiritualidade para que a dívida deles foi tão grande que ele se programou para estar ali, mas quando chega ali, a tentação chega tão perto dele que às vezes, infelizmente, ele não consegue ali se vigiar. Ele se deixa levar. E existem também influências espirituais ali, que às vezes a gente olha assim uma pessoa representando ali nosso estado, o país, infelizmente tem uns que não estão agindo conforme, mas existem influências espirituais também. E a gente, infelizmente, emana pensamentos negativos para eles. O que a gente deve fazer? Né? Geralmente a gente diz, eu vou jogar uma bomba lá no Brasília, vou jogar uma bomba lá não sei aonde. Aí você só quer piorar a situação, porque a energia do planeta está muito densa por conta da pandemia, muito densa. E no livro No Mundo da Regeneração fala isso, que o planeta está com uma parte densa em cima, muito escura, dos nossos pensamentos. Do que a gente está fazendo, a angústia, a ansiedade. Então, a humanidade está precisando de mais oração. E se a gente emitir esses pensamentos ruins para as pessoas que estão tentando reverter essa situação no momento, aí a situação não vai melhorar. Sim, vai melhorar, mas dificulta um pouco a melhora. Então, a gente deve emanar pensamentos bons quando for rezar. A gente pedir pela humanidade, pelos políticos, pelas pessoas que estão ali tentando, né? Existem pessoas ali que estão tentando, mas existem outras que não. Mas a gente deve orar da mesma forma. Pedir pelos doentes que estão internados, pedir pelas famílias, por todos que estão passando por isso. Até a gente dentro do nosso lar, apesar da gente ter tudo aqui, a casa, o lar, comida, né? Tem pessoas que têm que dar graças a Deus. E emanar pensamentos bons para eles também. Porque se continuar dessa forma, vai demorar muito para melhorar isso. Podem comentar. Bom, com essa pandemia, realmente a saúde mental, a ansiedade está muito aflorada, né? Então, querendo ou não, com tanta notícia negativa no dia, as pessoas chegam a pensar muito mais negativo. E querendo ou não, também é um imã para espíritos malignos, né? Então, temos todos que rezar todo dia pelo bem da nossa humanidade, né? Porque tá tenso. Temos que filtrar nossos pensamentos. Porque eu tô também sentindo muita coisa. O negócio tá pesado. E aí, Giovana, diga aí. Foi bem que a Ana disse, o momento que espíritos ruins se aproveitam, querendo ou não, né? Porque a energia tá ruim, tá a energia muito pesada. E pessoas que são facilmente influenciadas acaba sendo tipo, um alvo mais fácil, né? Então, por isso que é importante usar todos e pedir também proteção e, né, que essas pessoas que são facilmente influenciadas, que guiam o pensamento delas, sabe? Que tudo vai ficar melhor, né? Amém. E aqui esse ponto é importante, porque não é preciso você ser um espírito evoluído para você fazer uma prece, né? Para a humanidade. Então, vamos começar. Quem quer continuar a ler? Quer Giovana continuar? Eu parei no Homens Fenômeno. Aí eu ia continuar no entanto. Então começa o Homens Fenômeno agora, né? Pode repetir se quiser, essa parte. Então, no entanto. No entanto, foram aqueles que muito amaram, que se converteram. Eita, tá pequena a letra, vou ter que dar um zoom para que ela sossega levemente. Tá conseguindo ler? Se não conseguiu, eu continuo aqui. Não, aqui, ó. Pronto, agora vai. É que o Romano tá meio longe.
vai. No entanto, foram aqueles que muito amaram, que se converteram em bússola em remédios, claridade e segurança para todos. Não aguardes, assim, perfeição para ajudar e orientar. Tá bom aí? Pode ler mais. Não, se quiser ler mais, pode ficar à vontade. Não, tá bom. E aí, o que você acha dessa parte aí? Isso vem na visão de pessoas que estão tendo que tomar remédio por conta da situação que se encontra, ou tem outra visão? Ele fala o seguinte aqui. No entanto, foram aqueles que muito amaram, que se converteram em bússola e em remédio, claridade e segurança para todos. Quer dizer que aqueles que foram atrás de se melhorar, né, de colocar o exemplo em evidência. Por exemplo, o Jesus quer que a gente faça isso. Jesus diz, eu venci o mundo, né? Então a gente também tem capacidade de enfrentar isso tudo que está acontecendo. Então a gente acaba se tornando um remédio, no sentido de ajudar alguém, né? É claro que você não vai ser a pessoa mais perfeita, mas você vai ser como se fosse uma pessoa que está, a pessoa está ali observando e ela está vendo que você está se esforçando, que você está realmente querendo mudar. Então ela vai enxergar isso não como se fosse endeusar você, não. Ele vai enxergar o seu exemplo, como se você estivesse enxergando o exemplo de Jesus, que todos nós devemos fazer. O exemplo de Jesus, por exemplo, né? Tudo que a gente for fazer na nossa vida, tudo que for falar também, a gente sempre pergunta como é que Jesus agiria nesse momento, né? Então aqui fala nessa parte, em bússola e em remédio, como se fosse realmente o exemplo ali. Você é melhor, não sei se foi Madre Teresa que falou, que as ações falam muito mais que palavras. Palavras são importantes, conhecimento é importante, mas o exemplo, eu esqueci da palavrinha. Mas o exemplo arrasta isso, o exemplo arrasta. Então, você enxergando alguém, tentando se esforçar, realmente fazendo o que está falando, aquela pessoa está falando muita coisa e está fazendo, está se esforçando, então você já se espelha, não é? Não é se comparar, é você se espelhar nela e tentar também se esforçar. Acho que é mais ou menos isso que eu entendi aqui. Assim como E aí, você falou, uhum. o que Jesus faria nesse caso? Então, espelhar nele ou espelhar em outra pessoa também, né? Tipo, o que Chico faria ou outro. Entendi. E Ana Flávia, entendeu o quê? É passos que vão, querendo ou não, ajudando, né? Quanto mais a gente vai devagarzinho, vai mudando nosso pensamento, nosso modo de agir, uma hora a gente consegue. Consegue. Consegue sim. Demora, mas consegue. Porque o nosso destino aí na humanidade é a evolução. Não importa se vai ter 1500 anos depois, não vai conseguir despertar, mas vai chegar o dia, né? Sim. Vai chegar. Continuando aqui. Não aguardes assim perfeição para ajudar e orientar. Antes do exercício médico, o futuro esculápio labora como enfermeiro, e todo navegador jamais começou o exercício de comando em alto posto, ignorando as posições-chave na engrenagem das naus. Naus é aqueles navios que suportam 200 pessoas, mais ou menos, aquele porte maiorzinho do navio. Então, aqui fala do processo, né? Por exemplo, falar do médico. Ninguém, por exemplo, numa empresa, um pouco mais fácil de entender. Você chega como uma pessoa, né? Por exemplo, um auxiliar administrativo, um assistente. Aí depois você chega a gerente. Aí depois você vai pro coordenador, ou um pouco mais, ou até chegar à presidência. Isso são processos, né? São hierarquias. Então, aqui fala da mesma coisa, do nosso reforma íntima, do nosso esforço diário. Um dia a gente vai chegar nesse patamar, mas há um processo, há um espaço entre o início da vontade da gente mudar e lá no final. Então, a gente tem que respeitar esse processo, tem que viver esse processo. Porque, às vezes, a gente é muito apressado e quer ser uma pessoa evoluída logo de hoje para amanhã, não tem como. E a gente não vai sanar tudo uma encarnação só, né?
Se você pelo menos identificar um defeitozinho nessa encarnação, já está de bom tamanho. Já é um esforço, já é muita coisa, já é um degrau enorme que você vai adiantar aí, né? Não precisa fazer tudo de uma vez, você faz tudo de pouquinho, porque às vezes a gente quer sanar o egoísmo, a vaidade, tudo de uma vez, não tem como. Você tem que receber aquela situação, entender que você está sentindo, por exemplo, inveja de alguém, ou você foi egoísta com alguém, você percebe, eu fui egoísta com fulano, não podia ter feito isso. Então aí você vai já observar e começar a agir diferente. Aí você já vai começar a se modificar. Então é um processo. Isso não dura uma semana, isso pode durar meses ou anos. Não depende muito da pessoa. Então a gente tem que ter essa paciência desse processo e viver, né? Que acho que é a parte que você aprende mais é no processo, não é nem na ida e nem na chegada. Pode falar. É que nem eu falei, né? São os degraus da escada. A gente veio para esse mundo para evoluir. Não vai nascer um Chico Xavier, um Jesus, porque a gente somos seres bem mais para baixo. Então a gente está aqui para evoluir, para aprender com os nossos erros, por mais que seja difícil, que é voltar atrás, pedir desculpa e mudar as nossas atitudes, né? E Giovana? É isso, aos poucos, né? Como eu já disse no começo, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, tudo aos poucos, como a Ana falou, você não vai nascer já um Chico Xavier do nada, de um dia pra noite, né? Então, o Chico também precisou de várias encarnações também. Ele não veio totalmente... Assim como Jesus também, não veio naquela única vida Isso. que ele levou várias vidas. Então, né, você tem que ter força de vontade para aquilo, né? E tem uma coisa importante a falar também, que você quer falar de novo? Eu não escutei você falando aí. Quer não? Não. Um ponto importante é quando a gente tem dia que não acorda muito bem, né? A gente sabe muito bem disso, e não se cobrar, né? Muito. Teve uma live que eu vi hoje pela manhã do Espiritês e Vitor Von, né, do Aprendiz Assis, que eles estão estudando o livro Calma, de Emmanuel. E nesse capítulo ele diz que a gente se cobrar muito é algo que vai nos destruir aos poucos. Por quê? Porque a gente hoje não é perfeito. A gente está no mundo de provas e expiações. Então, claro que a gente vai errar. Às vezes é preciso até errar para a gente observar ali. Claro que a gente vai fazer de propósito. Mas se acontecer da gente errar, é porque algo precisa ser modificado, né? Então a gente não precisa estar se cobrando tanto, se martirizando. Ah, eu fiz, não devia ter falado, não devia ter feito. E fica se lamentando o dia todo por conta de um minutinho de desequilíbrio, o seu, né? Ou de alguém. E também tem outro exemplo da espiritualidade que ajuda a gente. Eles também passaram por esse processo, por isso que eles não entendem tanto. Eles sabem que aquilo que você está passando precisa ser passado, porque eles também passaram por isso. O nosso guia espiritual também, né? Eles sabem do que a gente está passando, que a gente precisa passar e entender e crescer. Então a gente não deve assim murmurar, não se fazer de vítima ou então não se cobrar tanto, porque há um processo, há uma escadinha ali. Todo dia fazer um pouquinho, nem que seja um pouquinhozinho pequenininho, assim, mais paz, porque a gente vai se esforçando amanhã ser melhor que hoje, e depois cada dia ser melhor que o outro dia, sempre sendo o melhor, né? Então, querem falar mais alguma coisa para eu continuar aqui? Acho que é isso. Vamos lá. Faze o bem a alguém, discretamente. Nem todos te poderão receber de improviso. Também demoraste a aceitar as diretrizes que hoje te norteiam a vida. Avança, alentando as almas que encontres ou que te encontrem. E enquanto haja fatores possibilidade, dilata a verdade e o bem. Então aqui fala pra gente, ela fala que faz o bem a alguém discretamente. Então você procura, quando começar a procurar agir, né, de uma forma que vai ajudar alguém, não divulgar. Claro que a gente tem que divulgar o bem, tem que dar o exemplo, mas não fazer isso com vaidade, fazer isso com humildade, para que outras pessoas façam também. Então, por exemplo, você entrou no ônibus para ir para algum lugar, encontrou um idoso para entrar no ônibus, ou então para atravessar a rua, e você foi gentil com essa pessoa, ou então você ajudou alguém que não estava muito bem, né? Na questão de um abraço, um bom dia. Então, às vezes, essas coisinhas pequenininhas, discretas, né?
que às vezes ninguém enxerga, é que o reino de Deus, o reino do céu, na verdade, está ali onde você está com aquela pessoa, né? É o bem, é a caridade pura, aquilo ali. E às vezes a gente nem precisa de dinheiro para isso, né? Nem tanto conhecimento assim para isso, para fazer o bem a alguém. Uma oração a gente pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. Não precisa estar dentro do centro espírita. O centro espírita é só uma ferramenta, né? Só um meio de chegar lá. Mas aqui onde a gente está, a gente pode fazer uma prece, né? Em qualquer lugar que a gente esteja. Até no plano espiritual, porque é a verdadeira vida. Pode falar aí. Bom, eu tenho um exemplo que, tipo, a gente nunca, sempre que a gente pensa em caridade, a gente pensa em doar as coisas, em ajudar financeiramente. Só que a caridade também, às vezes, quando você para escutar um irmão que tá precisando desabafar, quando você faz coisas pequenas que pra você é uma coisa normal, é um cotidiano, ou é uma coisa boba, mas pra muitos é uma coisa muito importante, entendeu? Às vezes uma pessoa que tá mal, que você conversa com ela, que você dá a sua palavra, a sua opinião, às vezes muda o dia da pessoa. Então, pra mim, eu tenho que o pouco vale muito, né? Eu acho que é isso. Seja também uma oração também que você faz para a pessoa também, né? Seja um conselho, conversar, como a Ana mesma disse, né? Seja ajudar com algo, né? Tudo na caridade, né? Aquela coisa, como a Ana falou, simples, mas para a pessoa pode ser uma coisa de significado enorme para ela, né? Eu acho que é isso. E a gente fala também muito em missão, né? Questão da algo que a gente vai fazer no planeta Terra, o que a gente vai fazer aqui. Às vezes a nossa missão é cuidar da nossa mãe, é cuidar do filho, né? Não é algo que precisa ser grandioso. Então, são pequenas coisinhas mesmo que a gente vai amadurecendo, vai crescendo aos poucos e um dia vai chegar lá, em nome de Jesus. Vou continuar aqui. Amém. Tá complicado, mas vamos seguir. Cadê? Vamos lá. Aqui fala de várias personalidades aqui, que eles tiveram dificuldades para avançar, mas mesmo assim eles continuaram. O poeta, eu não sei pronunciar os nomes, tá? Se vocês, se eu falar errado aí, me corrijam. O poeta, que tem Keats aqui, né? Keats, acho que é Keats. Não sei falar, gente. Aos 25 anos, vencido por tuberculose pertinaz, recebeu a morte com júbilo. Então ele era um poeta, para até dar uma pesquisadinha, ele era um poeta, e aqueles poetas naquela época temos muitos poetas na época do romantismo, se eu não me engano, acho que eu estudei literatura, acho que é esse mesmo, que eles tiveram esse probleminha de tuberculose, né? E faleceram quase tudo na mesma idade, tudo novo, irmão. Então ele foi um deles. E ele foi poeta, ele escrevia muitas poesias aí relacionadas ao romantismo também, acredito eu, que eu não me aprofundei muito, mas foi mais ou menos nessa época. Tiziano, aos 94 anos, confiante, pintava, confirmando sua maestria. Então, ele era um pintor. Então, ele usava ali do seu talento, como também um poeta, ele usava o talento da pintura para demonstrar realmente o seu amor no que gostava de fazer, né? Ajudava também as pessoas. E o outro aqui, Milton. Milton não desistiu de lutar por ser cego, então a limitação ali da visão, né? Ele não desistiu de fazer alguma coisa. Imagina a gente nessa situação. Será que a gente faria a mesma coisa? Ou ficaria sentado sem fazer nada, reclamando, dizendo que Deus é injusto, né? Pastor, né? É pastor, né? É um nome, pasteur, não sei pronunciar, gente, desculpa. Hemiplégico não desanimou. Hemiplégico é aquele probleminha que a pessoa fica de um lado do rosto todo deformadozinho e o outro lado normal. Como se fosse um AVC, né? Que provoca isso. E ele tinha esse probleminha, mas mesmo assim ele não desanimou. Imagina a gente na situação. Será que a gente ia seguir, continuar seguindo? Então a gente tem que enxergar essas personalidades, as dificuldades que eles tiveram. Naquela época era bem mais difícil as coisas do que hoje. Então era bem mais dificuldades relacionadas à sociedade, relacionadas à religião. Tudo era mais difícil.
porque houve uma evolução de lá para cá e era muito mais difícil as coisas por lá. Então, mesmo assim, eles não desanimaram. E tem outra pessoa aqui, gente, que tem um nome bem esquisito, um sobrenome esquisito, que é Takirai. Tá escrito assim, eu não sei pronunciar, tá? Escrevia. Desculpa. É Joana de Ângeles, adora colocar nomes, né? Que às vezes não sabe pronunciar. Ele escrevia, ele era um escritor com espírito, embora a amada esposa estivesse louca. Então a esposa dele tinha uns problemas, né, de psicológicos ali naquela época. E é bem complicado você conviver com alguém dessa forma, dentro do lar. Mas mesmo assim ele continuou fazendo o que ele gostava de fazer. E tem outro nome esquisito aqui, gente, que é Steinmetz. Tem aqui, Steinmetz. Apesar de corcunda, ele era um corcunda, tem aquele probleminha. Realizou prodígios na ciência, então ele era pesquisador da ciência e trouxe muitas, né, muita ajuda para a sociedade naquela época. E tem outro aqui, Rendel, acho que é Rendel. Empobrecido e meio paralítico, empenhou-se com ardor para que o Messias, com o seu coro de aleluia, deslumbrasse o mundo. Então esse rapaz ele era músico. Eu dei uma pesquisadinha, ele era músico, ele compôs as músicas lá e tocava. Não sei ao certo o instrumento que ele tocava, mas ele fazia composições. Ele era músico. E aqui no finalzinho ele já fala de Jesus Cristo, que é o seguinte: e Jesus Cristo, o operário por excelência, rejeitou os que dispunham de títulos e recursos para convocar homens simples e rudes para a propagação do reino de Deus na terra, atingindo as culminâncias do messianato nos colóquios com a dor dos corações que em segredo o buscavam, nas formosas jornadas de expansão da Boa Nova. Então aqui fala que Jesus, ele podia muito bem ter escolhido espíritos evoluídos para ele seguir ele, né, os discípulos. Mas ele escolheu ali pessoas como nós, com defeitos, né, com mais inclinações, para que justamente ele contasse ali as situações que aconteciam com os discípulos, que a gente pudesse enxergar a gente ali, se identificar e aprender com aquilo. Então ele podia muito bem ter escolhido, né? Mas ele escolheu os simples, os rudes, os ignorantes, como nós, para que ali eles, seguindo Jesus, eles aprendessem com ele, né? Podem comentar. Sobre esses caras aí que mostrou a dificuldade deles, né? Que além de tudo a gente não pode desistir, né? Porque a gente só vê que essa dificuldade tem um porquê, né? Mas é o nosso corpo físico, né? Então tá por passagem, né? O corpo é descartável, o material é descartável. Então vale a tua força de vontade, o teu aprendizado, né? E aí, Flávia? É isso, né? Que podemos ver pessoas que tiveram limitações, tiveram meio que motivos para poderem não conseguir fazer tudo o que elas fizeram, mas é mostrando a gente que, literalmente, essas limitações, na verdade, são provações de uma vida, né? E que todos temos a mesma capacidade, todos podemos correr atrás de tudo. E nem um exemplo que eu sempre trouxe é Beethoven, que era tão apaixonado pela música que mesmo surdo, ele compõe músicas lindas e canções maravilhosas. Então, pouco que a gente tem, dá pra gente transformar em muito. É agir com o coração, agir com amor e força de vontade, né? E aqui esse exemplo que você deu, ele escutava com os ouvidos da alma, né? Tem que lembrar também, como a Giovana falou, que a gente é eterno. A gente a morte não existe. A doutrina espírita, ela diz, né, que a morte não existe e que essas dificuldades que eles vieram aqui, eles continuaram porque eles sabiam de alguma forma lá no íntimo que precisavam continuar, apesar das suas limitações do corpo. Eles vieram daquele jeito porque eles têm algum compromisso, alguma dívida, né? Não é por acaso, nada muda, nada vem de endereço errado pra gente. Então chegou ali porque eles precisavam, né? No encarnatório já tá lá, né? Que você vai passar por isso. Né? Tá de acordo, assim, porque eu sabe que você é capaz de passar por isso, né? Sim, e as atitudes que a gente tomou, né? Com consequências ruins. Aí vai tudo parceladinho do cartão ali. Cada encarnação um pouquinho, a outra um pouquinho, entendeu?
E todo de uma vez a gente que acha que não ia aguentar, não, gente. Tenta Porque é não. só uma besteirinha que acontece com a gente, besteirinha, né? A gente fica daquele jeito. Imagina se tivesse tudo. Aí Deus é muito bom, Deus é ótimo, é um paizão, né? E alguém quer falar mais alguma coisa? Foi isso, né? As convidadas hoje não estão falando muito. Eu vou ler a última parte aqui pra gente finalizar. Opa, não vai cair não, pelo amor de Deus. Terminar aqui. E ainda hoje, quando a claridade do sol espírita penetra as criaturas, renovando-as por dentro, ele continua convocando servidores que saibam apagar-se para que, acima de tudo, brilhe a luz da esperança, alentando a vida humana no rumo do amor de nosso Pai. Então, aqui ele fala que Jesus nos chama, né? Independentemente do espírita, se é espírita ou católico ou evangélico, ele nos chama para novas atitudes, novos hábitos, né? Independentemente da nossa condição, se a gente for muito endividado, se a gente não for tanto tão endividado, né? Mas todos nós que estamos aqui estamos muito endividados. Mas independentemente disso, da nossa ignorância, nossos defeitos, nossa má inclinação do que a gente fez, deixou de fazer, o que a gente errou é porque naquele momento a gente não era maduro. Por exemplo, já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, de vocês tiraram nota baixa na escola. Também porque não estudou de propósito, porque ficou procrastinando aí com outras coisas, a gente tirou nota baixa e sabia que ia tirar. Mas mesmo assim ficou triste. Pronto, é uma coisa, entendeu? É consequência de nossas atitudes. Não é? Então, Realmente. ele nos chama, né, para o trabalho, para o estudo, independentemente de como a gente tiver a condição da gente. E aí podem falar. Bom, oportunidade a gente sempre tem, né? Assim, a gente tem que ter força de vontade e correr atrás, fazer acontecer, né? Então, é isso. A gente tem todo uma doutrina, todos uns livros, tudo, a gente tem tudo de mão beijada para poder estudar e a gente correr Isso. atrás, né? E hoje E está bem ver o mais fácil, né? Acesso, não pode falar. Nossa Senhora, antes era um sacrifício, né? Tinha todo um preconceito que hoje já foi bem quebrado, na verdade, né? e acima Pode de tudo, falar. o erro e aprender com ele, né? Fazer diferente também, né? Só assim a gente vai conseguir evoluir. Caso ao contrário, Vigilância, gente. A gente ou para ou segue, né? É melhor isso. a gente seguir. Porque, claro que a gente também tem que ter o tempo da gente, porque a gente não pode também apressar as coisas, que a natureza não dá salto, né? Exatamente. Então, por exemplo, se a gente não conseguir perdoar alguém naquele momento, tudo bem, você espera um tempo, e aquele tempo vai servir para lhe transformar, né? Você entender o que está sentindo, e algum dia vai perdoar a pessoa ou se perdoar, que também é importante, Sim, né? respeitar o seu tempo, respeitar o seu limite, né? Isso. E aí, gente, vocês gostaram da live? O que vocês acharam da lição? Vocês se identificaram com algumas coisas em relação à lição aí no dia a dia de vocês? Temos que aplicar tudo isso no nosso dia a dia, né? Por mais que seja difícil, mas como foi dito, pouquinho em pouquinho a gente chega. Exatamente. E Giovana aí, diga aí. Ah, é isso. Aos poucos não pode, né? Sair atropelando as coisas, né? E não adianta nada. Então tem que ir aos poucos, né? É isso. Em todos os quesitos, né? Aos poucos. Isso, gente. Então, a live de hoje foi essa. E aí, vou chamar vocês de novo, tá? Não se preocupem. Vocês acharam a leitura um pouco alta, um pouco simples de entender? Como é que foi? Porque Joana, tem às vezes, a gente coloca umas palavrinhas meio até eu fico. Vocês acharam muito alta, muito fácil de Bem, entender? dá pra entender, né? Pô, Deu. deu pra entender, tem palavras que a gente não compreende, mas pelo contexto a gente consegue É. pegar alguma. Teve uma vez que eu acho que lá na semana passada, eu e minha mãe lendo,
Teve um trecho que a gente acho que passou mais 5 minutos tentando entender o que ela tava falando. Eu lembro Olha, Obrigada. muito Mas faz vocabulário. parte, né? André Luiz também é assim, Emmanuel é outra pessoa ali, né? Então, Realmente. tem que ter o dicionário do lado, gente, não tem como. Uhum. Cauê falou para chamar vocês mais vezes, com certeza, com certeza. E para o encontro também vou chamar, se vocês puderem, no próximo livro, né? Porque a agenda de agosto já está completa, já fechou. E se vocês quiserem participar do encontro no próximo projeto, no próximo livro, vocês estão convidadas, tá? Se vocês quiserem falar comigo depois, tá bom? Vocês conhecem o perfil, né? O projeto. Uhum. É 7 pessoas lá, eu e mais 6, né? Que tá. E hoje vai ter Flavinha, cadê o horário? Daqui a pouco, 8h15. Flavinha e Sávio do Discípulo Espírita. Quem quiser acompanhar daqui a pouco, tá, gente? E a gente, quem quer fazer a prece final, as considerações finais aí, divulgue alguma coisa, algum projeto, alguma live. É o momento. Eu tô nervoso. Tem alguma live aí pra acontecer, alguma coisa, algum projeto aí, podem falar. Bom, primeiro falar para vocês seguirem nosso TikTok, né? Tá na bio do nosso Insta. E para acompanhar a gente, né? A gente faz vídeo semanalmente. E quase todo dia no TikTok, tá divulgando um pouco da doutrina e trazendo um lado mais divertido, menos burocracia. Mais contraído. Deixa eu esperar tô esperando uma pessoa aqui que pediu para entrar. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Da prece. Ficando aqui. Eu quero agradecer. Faz a prece. Eu sorteei essa prece. Tá travando para vocês? Eu também tá travando. Calma que eu já dou um jeito aqui. Ai, ai, ai. E acho que quem quer fazer a prece é Cauê. Acho que Cauê faz a prece aí. Também acho. Vai, Cauê. Tudo bom, querido? Bem-vindo, viu? Eu só vim agradecer aqui por confiar nessas meninas lindas do meu coração e aproveitar para divulgar o Big Talk, né? Dando esse trabalho lindo que vocês fazem. Eu acompanho sempre todas as lives na medida que eu consigo. Então, só agradecer mesmo pelo convite. E pode chamar elas mais vezes. Para fazer aquelas Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Pode chamá-las mais vezes, que elas aceitam. Elas revezam entre elas, são bastante gente no Big Talk. Então tem uma galerinha ainda mais para vir. Tem. Então, é só gratidão mesmo. E agora deixa eu se ensinar, porque eu vou sair, senão alguém vai pedir para fazer a prece. Então, beijos. Olha, fugindo do trabalho. Nossa, muito vacilão. Quem quer fazer a prece aí, já fugiu, tá vendo? Fugiu. Vai, Giovana. Vai, Giovana, você pode ou eu faço. Você fica à vontade, tá? Ô? Cadê ela? Ai, Jesus. Vamos chamar ela de novo. Jesus, cadê você? Cadê você? Pronto. Vamos fechar nossos Vamos. olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, ao nosso Criador, agradecer pelo nosso dia, independente do que tenha acontecido no dia de cada um, que esteja acontecendo. Seja o que for ruim, que tudo vai melhorar. Tenha fé, acredite em Deus, acredite nas missões que Ele coloca em sua vida. E é isso. Amém. Que assim seja, queridas. Muito obrigada aí pela companhia aí, pelos conhecimentos. E vamos estudando aí mais, né? Vamos estudar, vamos trabalhar. Tá bom. Daqui a pouco eu chamo para o encontro, tá? Daqui a pouco a gente tá decidindo o novo livro. Aí a gente chama aí, não se preocupem não. Vai chamar a Cauê também. Então, Cauê vai fugir de trabalho, não. Beijinho para vocês, viu?
Beijo. Muito obrigada aí, prazer em conhecê-las, tá? Eu sou de Recife aqui, pelo sotaque, não sei se vocês já conheceram. E bem um pouquinho longe, né? Um pouquinho longe, mas tudo bem. Graças a Deus. Tá bom. Beijinho no coração de vocês. Obrigado por quem teve a paciência, né? E a boa vontade de estar aqui, a live toda. Tá bom? Muito obrigada, muita gratidão. Que Jesus abençoe todos vocês. Daqui a pouco tem encontro, tá? Coraçãozinho aí, beijinho pra vocês. Tchauzinho. Tchau.